papéis sou eu a que sei trabalhar com eles, quando morrer a minha filha deita-os fora e pronto. Mas sem essa base de dados ou outra equivalente, nós não conseguimos perceber o que é o país e porque é que chegamos aqui. E depois temos aqui eu diria, desculpe, uma segunda, só para mostrar isto aos nossos espectadores, há aqui uma segunda linha, que é aquela alaranjada, se não me engano, ou avermelhada também ali em baixo, que vai acompanhando a outra à verde. A verde é a educação, a outra avermelhada é a saúde. Sim. E andam próximas uma da outra, ora passa uma para cima, ora passa para baixo. Isso quer dizer, a saúde e a educação, em termos relativos, não são realmente os fatores de grande perturbação dos dinheiros públicos. Mas este gráfico mostra primeiro que a despesa cresceu muito, mas mostra também que a economia também não cresceu o suficiente, como aliás os outros, porque senão isto não tinha crescido desta maneira, cresceu em função do PIB. Claro. Mas aqui o gráfico que se vê, de facto, a destacar-se e a contribuir para a soma também a destacar-se é este, da Segurança Social e da Caixa Geral de Apresentações, sobretudo a partir da década de 90. Como aliás se vai ver no gráfico a seguir. Que é... Eu advirto as pessoas que prometem aumentar as pensões que olhem para este gráfico 2 vezes antes de falarem. Porque em 2010 já as pensões absorviam 40%, quase 38%, das receitas de impostos e de contribuições sociais. Só as pensões? Só as pensões. Só as pensões. Quer dizer, por cada 100 euros que o Estado recebe de contribuições e de impostos, 40 praticamente são para pensões. E isto é um cancro que não está resolvido, que as medidas que o Governo vai adotar não são uma resolução, são um passo quente apenas para vencer a legislatura, porque a seguir ao fim da legislatura, no próximo Governo, vai confrontar-se com o problema das pensões com a maior gravidade. Porque aqui no problema das pensões acumulam-se outras circunstâncias. É a demografia. Não nasce gente. Não. Viu esta notícia que nós demos nos jornais? Não vi. Que em Alcotim, no Algarve, a Câmara Municipal está a atribuir um incentivo de 5 mil euros por cada nascimento para travar a dá para 2 meses ou 3, enfim. Pois, são sinais das medidas de desespero que se sentem, de facto, em muitos concelhos e em muitas regiões do país. É claro que há quem diga, mas isto também é por causa do desemprego. Claro que o desemprego tem importância. Bom, até porque o desemprego e a imigração jovem qualificada. Desemprego, economia e imigração. Naturalmente que se tivéssemos muito mais empregados, isto era menos sensível. Simplesmente todos os estudos que foram feitos sobre esta matéria em Portugal de pensões contaram sempre com realidades que o futuro não confirmou. No livro branco da Segurança Social, que foi há quase 20 anos, em que eu estive, de que eu fiz parte, contava-se com muito menos desemprego e com muito mais economia. Bom, não se verificou uma coisa... nessa altura havia um mito de que a Europa iria ser um grande bloco económico, coisa que não se tem verificado nos últimos 97, bom, ainda não se tinha entrado no euro, nessa altura ainda tínhamos os escudos. Mas havia esse convencimento, não é? Sim, não, é certeza. Não se tinha dado o euro, mas do resto tinha-se. Em 2007 houve uma reforma, enfim, qualitativamente apreciável, mas também se contava com outra economia contra o desemprego. É que nós talhamos não com prudência, talhamos sempre largo. E depois as coisas nunca chegam. Percebe? Porque se nós tivéssemos 2% de desemprego e 4% de economia, a despesa subia 8%. A política em Portugal é feita assim. É a compra do eleitorado, sistematicamente, que está em todos os governos e em todas as pessoas que exercem o poder ou que querem atingi-lo. Mas não sente que o eleitorado, por exemplo, agora está a sentir esse engano ou esse suborno, e é por isso que, por exemplo, o eleitorado tem os resultados apresenta como nas últimas europeias, com uma taxa de alheamento. Sim, mas isso é um fenómeno que vale a pena apreciar, que significa o seguinte: os 3 partidos centrais, chamemos-lhe assim, os tais do arco da governabilidade... Os da Troika. Sim, os da Troika, enfim, aqueles que têm governado... Assinaram o memorando da Troika. Esses partidos tiveram êxito com a economia que havia. Quer dizer, nos últimos 40, 50 anos, esses partidos governaram dando satisfação. Bom, porque havia dinheiro, havia emprego. O que é que aconteceu? Os eleitorados começaram a perceber que eles já não tinham... mas já acabou a social-democracia. A social-democracia não acabou no papel, acabou na realidade. Porque a social-democracia só existe com riqueza criada, com um equilíbrio demográfico, com sindicatos fortes e com um consenso social. Senão não há
social-democracia. Os sociais-democratas, coitados, que andam por aí a invocar essa qualidade, esquecem-se que a social-democracia pressupunha um terreno social, económico e financeiro que desapareceu. Conseguindo falar hoje de social-democracia é estar a tirar aos peixes. Isso foi coisa que nunca se teve em conta, é que governou-se em termos de dinheiro sempre sem responsabilidade e sem precaução. Não faltava, ia-se pedir dinheiro emprestado e ponto final. Todos os governos foram assim. O professor Medina Carreira está a falar no passado. Sim, bom, agora é diferente. É diferente. Não é que falte vontade a este governo, não é que falte vontade. Simplesmente não há. Porque senão também gastavam, percebe? Esta é uma realidade das democracias, é a compra do eleitorado pelo dinheiro. Porque é fácil perceber. Se você é funcionário público e aparece um governo, aumenta-lhe 15%, fica-lhe grato. É da esquerda, é do centro, é da direita, não interessa. Os 15% do aumento é que contam para si. E, portanto, as democracias criaram o Estado Social e esqueceram-se que o Estado Social é para ser manuseado com responsabilidade. E ele tem sido com irresponsabilidade, porque o Estado Social há muitos anos que é mantido com dívida. O que significa que depois temos que pagar o capital e os juros. Quer dizer, quando você mantém o Estado Social com dívida, você está a criar juros. Quer dizer, está a criar mais uns pensionistas fora do circuito. Por conseguinte, foi como nós vivemos. O Estado Social nos últimos anos foi exageradamente hiperinflacionado com endividamento. E, portanto, ele está agora na crise em que está. Tem noção de que a mulher daquele senhor taxista que o conduziu hoje não está a gostar nada daquilo que eu estou a dizer. Que está a dizer neste momento. Sim, mas... Ou seja, porque as pessoas... E porquê? Porque as pessoas foram convencidas de que havia uma lógica no sistema. E a lógica é, os senhores descontam X em cada mês, não é? E quando chegar à idade da reforma, os senhores terão direito a Y por mês. Portanto, as pessoas foram enganadas. Pois, mas eu não sou candidato a nada. Eu não estou aqui para mentir, não sou mais um mentiroso dos intervenientes. Mas isto foi um logro. Não, mas coitados, eles vão perceber. Infelizmente, eu percebo perfeitamente que eles não gostem de ouvir isto. Mas do que não vão gostar é do que lhes vai acontecer. Isto que eu estou a dizer não tem importância nenhuma, vale o que vale. Agora, o que lhes vai acontecendo, isso é que é pesado. Eu ouço os comentadores, às vezes, aí na vossa televisão, dizer, porque o Medina Carreira ontem é contra o Estado Social. Eu sou a favor do Estado Social. Quem é a favor de salvar o Estado Social é quem gosta do Estado Social. Esses pantomineiros que querem o Estado Social sem dinheiro é que não deviam falar nem intervir, percebe? Porque esses é que são os responsáveis porque aconteceu. O Estado Social é um bem espantoso da evolução europeia. É para ser tratado com responsabilidade. Não é por esta gente que o liquidou. E o Estado Social vai ter de ser diminuído. Porque não há dinheiro para manter o Estado Social que há. E o que eu entendo é que ele deve ser reformado para que ele não venha a estourar. Se de repente cessar pagamentos, eu não sei se já lhe contei a história de uma tia-avó que eu tinha, que era salazarista. Não lhe contei. Essa minha tia-avó, mas na família não havia ninguém salazarista. Não, era só ele, era só ela. E por isso um dia... E havia uma razão para isso? Havia. Já me contou a história, já, sim. Sim, já lhe contei, então eu conto ao público. Não, conto. E um dia, pai, com 13 ou 14 anos, enfim, com o atrevimento da miudagem, eu disse, mas tia Virgínia, porquê que é salazarista, não há ninguém, o avô não é, o tio fulano não é e tal. Ele disse, senta-te aí, ela, coitada, teve paciência, ainda não tem vez de me mandar passear, mas... Eu sentei-me, ela tinha direito a uma pensão, porque o marido tinha morrido em África com uma doença que dava lugar a esse direito. O senhor morreu com febre amarela, creio eu, se chamava assim, e a senhora, no tempo da República, na fase final da República, nos anos 20 e tal, recebia quando havia dinheiro. Da República, da Primeira República? Sim, da Primeira República. Depois veio Salazar e ela passou a receber todos os meses. Esta história que lhe estou a contar passa-se nos anos 48 e 9, quer dizer, 20 anos depois de Salazar estava no poder. Ele entrou em 28, sim. 20 anos depois, e a senhora nunca mais abandonou o seu afeto ao Salazar. E muita desta gente que ouve e que não gosta, um dia é capaz de lhe vir a acontecer isso. Infelizmente. Já falámos aqui num programa anterior da necessidade, enfim, do conjunto de condições que se criam para, ponto 1, haver alguém que surja com pulso de ferro, por um lado, não é? Com uma imagem de disciplina, autoridade. Aí já surgiu essa troika. Enfim, era por 3 anos,
Sim. E, enfim, não era um pulso propriamente de muito ferro, não é? Sim. Mas para não incomodar aqui alguns espíritos, professor Nuno Carreira, até porque eu sei que não é esse o seu pensamento, o que está a dizer, e se bem depreendo isso das nossas conversas que temos tido, e agora quando faz essa referência a Oliveira Salazar, é de que ele controlou e organizou as despesas públicas e os gastos públicos durante os primeiros anos. Durante os primeiros anos. 2 ou 3 anos. E que depois aquilo tudo descambou por outras razões. Não, mas está bem, não é o aspecto político. Esse aspecto dos dinheiros. Uma ditadura... Não, está bem, mas ele quando chegou, ele veio com muito poder, porque ele só veio quando os militares lhe entregaram os livros de cheques e ficaram mais ou menos acalmados. Porque a condição que ele pôs para descer é que os ministérios só podiam gastar aquilo que fosse previsto no orçamento. E se houvesse necessidade de mais, ele é que dizia que sim ou que não. Quer dizer, ele é que tomava conta. E isto acontece. E as tias Virgínias são pessoas como nós. Isso foi mais ou menos o que aconteceu agora com a Troika? Não, não foi o que aconteceu com a Troika. Não foi o que aconteceu com a Troika. A Troika que nos dizia, vinha cá de 3 em 3 meses dizer como é que se estamos a gastar bem, se não estávamos, o que é que tínhamos de fazer, o que é que não tínhamos. Mas uma coisa é dizer e falar publicamente e outra coisa é ter a caneta. A caneta que passa o cheque. Porque o programa com a Troika não foi um programa concebido com realismo. Porque 3 anos para arrumar as finanças públicas portuguesas, só gente amadora. Em 3 anos não é possível. Você tem que baixar a despesa 15 mil milhões, grosso modo. Em 3 anos você não baixa a despesa para o país. Professor, o que é impossível a gravar, já ouvimos aqui e vale a pena lembrá-lo neste programa especial, é o nível de carga fiscal que incide sobre os portugueses, nomeadamente os impostos sobre o trabalho. Sim, já é um excesso. Eu pessoalmente estou convencido que já é contraproducente o agravamento. Aliás, esse gráfico que vem a seguir... Dos impostos cobrados pelo Estado, na linha de cima, exato, esse IVA, IRS, etc. Esse gráfico mostra na linha de cima que isto estabilizou. Sim. Aumenta 1000. A linha vermelha de cima é o total dos impostos diretos e indiretos, que são depois as linhas de baixo, não é? Ou seja, a linha azul são os impostos indiretos. O que importa realmente é a totalidade e mostra que isto estabilizou. Isto horizontalizou. Sim. E esta ideia é muito boa, é preciso que se fixe no resto da nossa conversa, porque este é um dado que não pode ser desconhecido por ninguém, a começar pelo Tribunal Constitucional. Se o Tribunal Constitucional não perceber isto, o país está tramado. O que está a dizer é que não há hipótese de o Estado ir buscar mais dinheiro aos impostos. Ele tem ido buscar o que neste último ano, 2013, já com um agravamento grande, com o brutal aumento deu 35 mil. Em 2011 tinham sido 36 mil. Em 2008 tinham sido 36 mil. Quer dizer, com este agravamento, é que isto, sabe, porque é que isto não sobe? Estamos a falar de 36 mil milhões. É que a economia cai também. Certo. Percebe? Agrava-se as taxas, mas como a economia não funciona... Fica mais débil, tem menos rendimento, entrega menos imposto. Em euros não funciona. Então, sinto esta ideia de se aumentar vem sempre dinheiro, não. Se aumentar não é seguro que venha dinheiro. E este gráfico é uma advertência séria. Na sua opinião, o país atingiu, as empresas e as famílias atingiram o nível máximo de exaustão fiscal? Sim, praticamente. É o que este quadro mostra, porque sobe um pouco, desce um pouco, com as variações que têm sido introduzidas pelos governos, e isto está estabilizado ao nível dos 35, 36, 37. Repare, isso é visível aqui, vale a pena sublinhá-lo, 2013 foi o ano do brutal aumento de impostos, celebremente anunciado. Que sobe no IRS, que está cá em baixo. Pois é verdade, mas é só no IRS, porque mas o IVA desce. Os indiretos descem, ou seja, isso significa que a economia enfraqueceu. Se as pessoas têm menos dinheiro para gastar, porque vão para o IRS, gastam menos IVA, produzem menos IVA. Mas também é de sublinhar que, apesar desse brutal agravamento de impostos que está aqui, que se vê aqui, 34,9 mil milhões de euros de receita fiscal, não é? Do Estado, sim. Do Estado. Esse valor é inferior àquele que, sem o brutal aumento de impostos... Em 2008 foram 36. Em 2008, exatamente. Foram mais de 2 mil milhões de euros. E em 2011 também foram 36, grosso modo. Sim, e ninguém falou de brutal aumento de impostos. E, portanto, esta linha é uma linha vermelha. É uma linha a ter em conta com muita atenção. Então, senhores políticos, esqueçam lá a ideia de aumentar impostos que não vão buscar mais dinheiro. Assembleia da República, Governo, Tribunal Constitucional, Presidente da República, não vale a pena andar a divagar sobre o concerto das finanças públicas a partir dos impostos. O gráfico seguinte... Isto aqui há uma transição. Nós tivemos a ver economia, despesas sociais, despesas totais. Entramos nesta segunda fase propriamente a relacionar as despesas com a economia e com os impostos. Este primeiro gráfico
Eu tomei a liberdade de o apresentar há pouco no Jornal sim? das 8. Não sabia. Sim. Porque é um dos que ilustra a difícil, o nó cego em que nos encontramos, A cada uma na sua daquelas opinião.